eu tenho certeza que você vai amar esse Tá na Rota, porque dessa vez nós vamos conhecer toda a estrutura do único hotel que fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Eu estou falando do suntuoso Belmond, Hotel das Cataratas. Todas as vezes em que eu estive fazendo as gravações pelo Parque Nacional, eu ficava namorando esse resort e pensando na possibilidade de ficar hospedada nele. Mas a oportunidade foi muito melhor. É que eu tive a chance de me hospedar no Hotel das Cataratas com essa galera aí, ó, o time de apresentadores da nossa Tarobá. Estiveram comigo a Maica Martins, apresentadora do Vitrine de Londrina, o Gustavo Godoy, do programa Guest, o Caio Gottlieb, apresentador do Jogo Aberto, o Paulo Nassif, do Giro Tarobá, o Paulo Souza, do Patas e Pets, e a Carmen Cavelato, apresentadora do programa Nosso Alto de Londrina, e a Juliane Cuiava, que é da nossa sucursal em Foz e conhece a cidade como ninguém. Juntos, provamos a gastronomia internacional do Belmond e antes do jantar, contemplamos esse pôr do sol. O que torna essa hospedagem única são as experiências exclusivas. Aqui os hóspedes podem curtir o coquetel na torre, o ponto mais alto do Parque Nacional, aprendendo sobre vinhos e cachaças brasileiras. Que tal uma noite imersiva na fronteira, com músicas e danças dos 3 países? Participar também de oficinas de cerâmica, piqueniques, degustar sorvetes de frutas nativas, observar as aves e até passeio de barco perto das quedas. Ou seja, aventura, natureza e emoção no mesmo lugar. Durante o dia, tivemos a oportunidade de conhecer as experiências que o Parque Nacional do Iguaçu e o Hotel das Cataratas oferecem. Biodiversidade, belas paisagens e uma contribuição inestimável para a vida do planeta. Essas são algumas das características que compõem as 7 maravilhas naturais do mundo. E as Cataratas do Iguaçu estão nessa lista. Um dos principais cartões postais do Brasil integra o Parque Nacional do Iguaçu, que é Patrimônio Mundial Natural da Unesco. O parque completou 87 anos no dia 10 de janeiro, com o lançamento de um plano estratégico. A Urbia Mais Cataratas, concessionária responsável pela visitação turística, apresentou oficialmente o Parque Nacional do Iguaçu 2030, um programa que prevê 600 milhões de reais em investimentos até o fim da década. A gente vai falar com o Mário Macedo Júnior, que é o CEO da Urbia Mais Cataratas. Mário, como é que foi em 2025 vocês receberem a notícia de que vocês foram os melhores avaliados no TripAdvisor? E esse ranking é feito pelos usuários. Não, foi maravilhoso. A gente sempre está buscando, né, a excelência aqui no parque. A gente sempre está buscando atender o visitante da melhor forma possível. E quando a gente recebeu essa notícia, foi um motivo de comemoração, né? A gente foi o 24º do mundo nessa lista, o primeiro na América Latina e foi o primeiro parque natural. Os outros 23 que qualificaram antes são estruturas feitas pelo homem, Muralha da China, o Louvre, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente fica muito orgulhoso desse título, né? Então já fecha aí 2025 com orgulho, né? Porque foram os usuários que deram essa nota. Eu vim até aqui conhecer que em 2025 há uma nova atração imperdível, o Céu das Cataratas. Sim. O que é essa experiência, Mário? Não, o Céu das Cataratas é um astroturismo que a gente trouxe para o parque. Aqui no L Ponto, a gente tem uma estrutura plana em que tem um acesso ao céu maravilhoso. São 20 espreguiçadeiras que o visitante vem, se deita. Normalmente no frio a gente tem uma manta, uma taça de vinho. É um astrônomo que explica toda a estrutura do céu aqui das cataratas, como os tupis guaranis interpretavam o céu, então as figuras, as constelações. Então é um passeio imperdível, tem que vir, que é maravilhoso. Eu posso falar, é uma experiência única, né? Você tem uma aula de astronomia ali, a olho nu, né? Com todo esse cenário aqui das cataratas, mas vocês também têm um novo passeio aqui, que é o da ciclovia, né? Sim. E aí tem os passeios, você faz o do poço, né? Você vai pelo Poço Preto, Poço Preto por uma trilha. Mas me conta uma coisa, Mário, o que o
turista deve fazer se ele se deparar com uma onça? Com uma onça, primeiro não deve fazer nada. Ele tem que ficar parado, não dar as costas para a onça, ficar assim, pleno. Tá pleno, se possível levantar os braços para mostrar que é maior que a onça, tal. Se tem criança, pega a criança no colo, põe a criança no colo sempre. Mas é muito difícil, a gente nunca teve caso aqui. Nenhum relato. Tranquilo, o que acontece? A onça, ela tá a gente está no habitat dela. Sim. Mas o que acontece? Ela não tem interesse nenhum no humano, ela sai do humano, ela quer sair. Então, ela só se sentir agressiva, agredida, né? Ela pode querer alguma coisa, mas nunca aconteceu e não vai acontecer. Ameaçada, né? Então, não fugir, não sair correndo. Fica parado, olha que não vai acontecer nada. Sim. E eu estive aqui na mesma ocasião do Céu das Cataratas para ver o pôr do sol de vocês, que é imperdível, né? É uma festa, né, gente? Esse pôr do sol para mim é o melhor passeio. Eu particularmente gosto muito do pôr do sol, é o meu preferido. E você vê de forma... É maravilhoso. Você vê o sol se pondo aqui, tomando uma champanhe, tomando um espumante, com algum petisco também. Então é uma interação com Deus. Naquele momento o mundo para e você fica com Deus, refletindo e desfrutando do parque. A gente está num plano de expansão para 2030 que vai dobrar a capacidade do parque. Quem fica instalado nesse resort tem o privilégio de ver o amanhecer e o pôr do sol das cataratas. Já sei, vocês estão curiosos para conhecer os quartos do Belmond, não é? Eu já te mostro já. Mas antes, vem comigo conhecer a parte externa desse icônico hotel que tem estilo colonial português dos anos 1950, com paredes rosas. Aqui tem muito charme envolvido. Luminárias, madeira, tudo aqui é muito espaçoso e aconchegante. Os móveis são clássicos e em todos os ambientes a gente sente que a natureza foi recebida no interior do Belmond, mostrando conexão com o parque. Nas salas, também é possível admirar as obras de arte locais que estão nessas paredes. E agora sim, eu te mostro um dos quartos do Hotel das Cataratas. Em todas as acomodações, o descanso em tecidos artesanais vibrantes. E da janela, a vista para as Cataratas do Iguaçu. Já na parte externa, a grande e elegante piscina aquecida, com áreas de diferentes profundidades, cercada por espreguiçadeiras e orquídeas, com o som ambiente dos pássaros. O Belmond também tem spa, além de academia e tratamentos de beleza. E o que dizer desses extensos jardins tropicais com flores e a presença da fauna da Mata Atlântica? Ao lado dessa piscina, no lindo restaurante P, que nós, apresentadores da Tarobá, nos reunimos para o nosso almoço. Jauí é o restaurante de cozinha criativa brasileira do Belmond. E o chefe Pedro Duarte é quem vai nos explicar como a gastronomia daqui reuniu ingredientes e técnicas de diversas regiões em pratos contemporâneos e surpreendentes. Inspirado nas águas que banham o Parque Nacional do Iguaçu, o restaurante é comandado pelo premiado chefe Luiz Felipe Souza. Então a gente começa a pensar com muita antecedência, pensando principalmente nos ingredientes, nos fornecedores. Então a gente tenta sempre trabalhar com produtos muito locais, para condizer com a experiência que a gente traz aqui no restaurante. Então a gente começa a trabalhar meses antes, verificando sempre o que a gente tem de melhor, principalmente com produtores locais. E dessa forma a gente começa a elaborar aos pouquinhos e vai refinando até o dia que de fato a gente apresenta ao público o nosso cardápio. A gente tem essa decoração que ela é muito voltada ao ambiente onde a gente está, então a gente está dentro do Parque Nacional, então a gente tenta trazer um pouco dessa biodiversidade que tem lá fora para dentro do restaurante, justamente para compor o cardápio que a gente faz. Então, como a gente trabalha com produtos sempre nacionais, locais, a gente tenta trazer e integrar isso tudo com a ambientação do restaurante. A gente tem o nome do restaurante que é I, apesar de se escrever Y, que é um fonema guarani que simboliza água. E o símbolo Y é justamente do encontro do Rio Iguaçu com o Paraná. Então, quando você olha ele de cima, você consegue enxergar essa formação da letra Y. Então, acho que foi um dos principais pontos onde a gente começou a trabalhar o conceito do restaurante. Então a gente faz uma elaboração com produtos nacionais, a gente apresenta, muitos dos hóspedes têm muita curiosidade e nunca provaram muito das coisas que a gente serve aqui.
Então, sempre é muito bom você ver que você está conseguindo acrescentar para alguém e apresentar coisas novas. Eu e os apresentadores da Tarobá ficamos ansiosos para o nosso jantar. Isso sem contar que teremos as orientações desse renomado sommelier, o Leonardo Cordeiro, que vai nos guiar nessa jornada gastronômica inesquecível, compartilhando conhecimentos, revelando segredos e aprimorando ainda mais essa experiência sensorial. No dia a dia do restaurante, eu gosto sempre de usar bastante os vinhos brasileiros, dar destaque aos vinhos nacionais, principalmente alguns vinhos que são feitos aqui no nosso estado, no Paraná. Nós temos vinhos da região metropolitana de Curitiba, Mariópolis, que é uma cidade que faz um espumante sensacional. Para essa noite especial, eu escolhi alguns rótulos que são da Maison, da Moët Chandon. Vai ser parceiro nosso nessa noite. São rótulos bem especiais, Nova Zelândia, França e também Argentina. Mas que tal uma pausa no Bar Tarobá, o único bar localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, com vista para as cataratas? Um local perfeito para degustar bebidas e socializar. E daqui a pouco, vem contemplar comigo, Juliana Giacchini e os apresentadores da Tarobá, esse pôr do sol das cataratas do Iguaçu, nessa varanda cercada pela floresta tropical. Assistindo ao Tá na Rota, você está explorando as belezas das cataratas do Iguaçu e conhecendo toda a estrutura, conforto e charme do Hotel Belmont, o único que fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Comigo e com esses apresentadores da Tarobá, Maica Martins, Gustavo Godoy, Thiago Nassif, Caio Gottlieb, Paulo Souza, Carmen Cavelato e com a Juliane Cuiava, vem se hospedar e curtir a arquitetura desse hotel. Esse encontro, as gravações e essa parceria com o Hotel das Cataratas foi um projeto idealizado pelo diretor-geral da Tarobá. Bom, projetos são vários, né? A Tarobá é uma empresa extremamente sólida e a gente tem muitos produtos, né? Os nossos programas são excepcionais. Somos a única emissora que tem 8 horas de programação diária na TV regional. Entregamos produtos de auto, de entrevista, de evento, de pet, de esporte. Então, acho que o nosso propósito é sempre esse. É entregar credibilidade, confiança, entregar o melhor produto para quem está nos assistindo o tempo todo. Uma grande curiosidade por aqui é que Santos Dumont, pai da aviação, é considerado o padrinho do Parque Nacional do Iguaçu. Isso porque, em 1916, ele visitou as cataratas e, impressionado, dias depois, Santos Dumont viajou até Curitiba para falar pessoalmente com o presidente do estado, Afonso Camargo, pedindo para que o local fosse um bem de uso público, já que na época era propriedade particular. No ano de 1939, foi assinado pelo presidente Getúlio Vargas um decreto de lei criando o Parque Nacional do Iguaçu. E tem mais história. O Hotel das Cataratas foi inaugurado em 1958, atualmente administrado pelo Grupo Belmont, antiga empresa Oriente Express. Inclusive, o também icônico Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, também faz parte do mesmo grupo desse hotel, que fica no Parque Nacional do Iguaçu. No passado, o Hotel das Cataratas foi administrado por diferentes redes, incluindo a Varig, extinta empresa brasileira de aviação. Em 2007, o Grupo Belmont assumiu a gestão, investindo cerca de 60 milhões de reais em uma grande reforma para modernizar os 176 quartos, restaurantes, jardins e áreas comuns, incluindo a construção de um spa. E o Hotel das Cataratas já hospedou várias autoridades e celebridades. Em abril de 1991, a princesa Diana desembarcou em Foz do Iguaçu e almoçou aqui. Além dela, o hotel recebeu rainhas, reis, príncipes e chefes de Estado. Entre eles, o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, e o banqueiro americano, David Rockefeller. Nomes como a supermodel Gisele Bündchen, a cantora Elis Regina e o ator Jack Chan também já se hospedaram por aqui. O gerente de comunicação do Belmont nos conta que o hotel conquistou a classificação máxima de 3 chaves no Guia Michelin, que é referência mundial em hospitalidade e gastronomia. Apenas 2 hotéis brasileiros alcançaram essa pontuação máxima.
Gente, ao meu lado, então, Cassiano Vitorino, que é gerente de comunicações do Brasil. Queria que você me contasse um pouco da história desse lugar e alguns prêmios, né, que ele já conquistou. Maravilha, bem-vinda, prazer ter aqui. Muito obrigada, viu, pela experiência, estamos adorando. Uma honra e um prazer. Pra gente também. Olha, esse hotel tem muita história. Esse hotel é uma construção de 1958, que desde que foi erguido, né, não é o primeiro hotel, antes desse hotel a gente teve aqui um hotel de madeira chamado Hotel dos Saltos. E por alguma infelicidade pegou fogo, e uma região bem próxima onde está edificado esse aqui, mas o Hotel das Cataratas começou uma construção no início dos anos 40, por conta de questões de guerra mundial, foi interrompido, a retomada demorou um pouco e ele foi realmente inaugurado só em 4 de outubro de 1958. A partir daí a gente teve algumas expansões em 2 novas alas, que permitiu também crescer um pouco o número de apartamentos. Mas desde sempre é um hotel que traz muita conexão com as cataratas, uma experiência de natureza, muito potente. Queria que você me falasse dos prêmios que esse hotel já conquistou. Olha, recentemente a gente está muito feliz, a gente já está celebrando 2025, porque além do prêmio da Forbes, né, do Forbes Travel Guide, que coloca o Hotel das Cataratas pelo 7º ano consecutivo como o principal hotel da América do Sul, por conta de sustentabilidade, experiências, a gente recentemente entrou em 2 listas muito importantes, são 2 listas mundiais. Uma delas é a World 50 Best Hotels, que traz uma lista estendida até 100 hotéis, e o Cataratas está nessa lista, em 76º lugar, mas entre os melhores hotéis do mundo. Então isso é pra gente muito potente, muito especial. E a outra, que é a do Prêmio Michelin, que a gente conhece no Brasil e fora do Brasil, principalmente por conta dos restaurantes, né? A gente tem o eixo Rio-São Paulo mais prestigiado, com estrelas Michelin. Ele é muito para restaurantes, aqui, né? Super conhecido. Mas na hotelaria, eles chegam ao Brasil de uma forma mais ampla e dando não estrelas, dando chaves. Sim. E no Brasil apenas 2 hotéis ganharam 3 chaves Michelin. Esse e um aqui deles é o Hotel das Cataratas. Não, mas eu que estou aqui já estou entendendo o porquê, né? Qual o motivo, né? Porque tudo é uma experiência, né? São muitos motivos. A hospitalidade, o jeito que você é recebido, né? Algo curioso, eu cheguei, né? Hoje, aí o pessoal serve um tererê, super daqui da região. Da região, né? claro. E o brigadeiro, né? Imagina os estrangeiros. Super brasileiro. Experimentando aquela delícia. Agora, você que já conhece vários países, por que esse local aqui é especial? Muitos motivos. A proximidade das cataratas, isso é um privilégio fantástico. Isso é uma das 7 maravilhas da natureza. Sim. E um patrimônio Unesco. Então é interessante essa conexão e principalmente para quem está hospedado aqui, visitar esse lugar tão especial em horários específicos do dia, e em muitos casos antes da abertura e depois do fechamento do parque, com as luzes mais bonitas do dia. Então você volta 2 vezes às cataratas no mesmo dia, você vai criando uma relação, uma conexão. Eu acho que isso é o ponto alto. Diferencial, né? A gente estava falando disso agora mesmo, né? O parque fechou, mas algumas pessoas têm essa experiência, né, Cassiano, de ver o pôr do sol, né? Como a gente estava vendo ali, é lindo. Experiência única. Parece né? que eles foram sincronizados. A gente vê as cataratas daqui e o pôr do sol acontece ali atrás. Ali né? mesmo. É muito especial. É uma experiência única. E como você acha que esse estilo, né, de turismo imerso em uma natureza que é exuberante impacta aí os hóspedes que chegam até aqui? Eu acho que hoje, mais do que nunca, as pessoas estão mais atentas a esse tipo de experiência. As pessoas em algum momento queriam coisas grandiosas e hoje elas estão preferindo desacelerar, encontrando lugares que têm algo de especial. E isso aqui vai muito de encontro com esse novo momento. E não conheço outro hotel mais adequado para esse novo formato de bem-estar, de desacelerar, esse slow luxury. Tem várias nomenclaturas. E o primeiro passo é exatamente a chegada, né, do portão do parque para cá. A gente vem dirigindo devagarzinho, em respeito à fauna. E
e já em alguns pontos sem celular, e chegar aqui, esse lugar bonito, esse casarão tão gostoso, cor-de-rosa, de frente para as cataratas, as experiências da piscina, a gastronomia, os bares. Tudo conectado, né? A arquitetura com a natureza. Jardins, a floresta. E quais são as responsabilidades e os desafios, né, de gerenciar um hotel único que fica nesse Parque Nacional? Muitas responsabilidades, questões socioambientais que são Sustentabilidade, né, Cassiano? pilar importante para a gente desde a nossa chegada, e isso para Belmond é algo que a gente leva bastante a sério, e apresentar uma hotelaria, um destino, não só para brasileiros, mas para pessoas do mundo todo. A cada ano, né, a gente fala, não, acho que eu já vi as cataratas, já visitei, mas não, sempre tem algo novo. Sempre tem. Olha, na parte gastronômica, por exemplo, a gente inaugurou o I há menos de 2 anos, com uma parceria com o Luiz Felipe Souza, do Evai, que é um chefe 2 estrelas Michelin. Então, trazer para cá um restaurante de comida brasileira, mas com sofisticação de um chefe 2 estrelas, e com algo muito legal, que é fomentar os vinhos do Paraná. A gente faz um trabalho muito legal, o Léo, nosso sommelier, faz uma curadoria de vinhos regionais, e a gente consegue apresentar para brasileiros e para estrangeiros ótimos rótulos de vinhos paranaenses, inclusive. Então temos um trabalho, inclusive, de curadoria, de apresentar bons produtos nacionais e regionais aqui. E esse resort já ganhou o título de melhor hotel da América do Sul pela Forbes Travel Guide e foi o primeiro hotel da América do Sul a obter a certificação ISO 14001, que trata da gestão ambiental. Com tantos títulos e reconhecimento, imagina só a responsabilidade do gerente desse hotel. É um lugar único, não só no Brasil, mas mundialmente. O povo brasileiro e do Paraná, muito acolhedor, realmente eu sinto muito acolhido. Sinto já até que faço parte aqui da região, não é? E olhar aqui só para este lugar aqui magnífico é uma coisa sem palavras. Um lugar realmente único e convido a todos vocês, quando puderem e o quanto antes, não é? A visitar aqui o nosso Hotel das Cataratas. E se você acha que exploramos tudo no Parque Nacional do Iguaçu, está enganado. Além das entregas, como a ciclovia das Cataratas, o Circuito São João, foram inaugurados os restaurantes Cocar e Canoas Mirim. Para os próximos anos, estão previstas a implantação do Circuito de Aventura, com trilhas suspensas, tirolesas, trenós e torres de observação às margens do Rio Iguaçu, com novos mirantes, trechos duplicados e ampliação da passarela com vista para a Garganta do Diabo e a requalificação do espaço Porto Canoas, que vai receber um novo conceito arquitetônico e áreas destinadas a eventos. Ou seja, o Parque Nacional do Iguaçu sempre vai ser um baita destino aqui no Tá na Rota. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, até semana que vem.